1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Versículo 9, 10 e 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou deixar minha colinha do celular aqui de lado. Vou fechar meu celular. Ai, Jesus. Vocês acreditam que sempre que eu venho pregar, treino as pernas? É dureza. É uma responsabilidade grande. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está escrito assim nessa versão. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Só que aí, segura nesse versículo aí para mim, glória a Deus. Feche seus olhos de novo. Existe, irmãos, uma batalha espiritual nesse lugar, e o inimigo não quer que você ouça a palavra, porque a palavra pode hoje mudar a sua história. A palavra hoje pode acrescentar na sua vida. A palavra hoje pode te direcionar. A palavra hoje pode abrir seus olhos. A palavra hoje pode te mover em direção a Deus. Então, irmãos, acontece um monte de coisa para tirar a sua atenção. Feche os olhos. Grandioso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu me coloco mais uma vez na posição, Senhor, na tua presença, como instrumento, Deus. A palavra é tua, a unção é tua, o poder é teu, quem faz o milagre é o Senhor. No nome de Jesus, ó Espírito Santo, me conduza em transmitir a palavra segundo o teu querer e a tua vontade. E assim, ó Pai amado, que caia por terra todo o impedimento em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda investida do mal sobre este lugar. Eu ordeno, sai agora em nome de Jesus. E assim, Deus, que esta palavra possa cumprir, Senhor, o propósito, porque a tua palavra não vem vazia. Que ela possa cumprir o propósito aqui hoje, e também lá onde alguém vai ouvir pelas redes sociais, e também depois no YouTube, quantas vezes for necessário, o teu nome seja glorificado nesta palavra. Eu te peço em nome de Jesus para a tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, eu vou precisar falar um pouquinho, e foi pregado por esses dias pelo próprio pastor Júnior aqui, sobre Ana. E eu vou precisar falar um pouquinho de Ana. Se alguém puder me trazer uma água, por gentileza. Eu vou falar um pouquinho de Ana para chegar aqui, a introdução, para chegar aqui. Ana, ela era casada. Eu não vou fazer todo aquele relatório técnico que o pastor Júnior fez aqui, né? Totalmente teológico, né? Muito forte. Mas eu quero só trazer, para quem não conhece a história, e para quem conhece, para vocês entenderem o direcionamento de Deus. Olha só, Ana, ela era casada, e o marido tinha outra esposa, e acontecia uma afronta da outra esposa com Ana, porque a outra esposa, de nome Penina, ela tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E Ana vem sendo afligida de uma forma terrível. E aí já vem a primeira revelação de Deus para nós hoje através dessa palavra. Amados, toda a aflição que nós passamos, independente se ela através de alguém sendo usado pelas forças espirituais ou não, toda a aflição tem um propósito. Então hoje eu falava com a irmã Severina, fiz uma visita hoje, ela que me convidou para fazer a visita para ela, eu fui lá fazer a visita. Obrigado, irmã Severina. E a gente estava comentando sobre a luta antes da bênção. Quem é crente aí há mais de 10 anos? Bom, muito bom. Olha só, esses crentes há mais de 10 anos aí vão me ajudar agora nesse raciocínio, na sua lembrança de crente. Quantas vezes nós, crentes, eu disse mais de 10 anos, mas pode acontecer com crente de um mês. Pode ser que você viva essa experiência, já viveu essa experiência que eu vou falar agora
tendo pouco tempo de crente ou tendo mais tempo. Eu falei 10 anos porque é um tempo suficiente para ter experimentado de Deus muitas coisas. Amém? Amém. Só para entender, só para vocês entenderem. Não estou fazendo diferença, não. Não existe tempo de casa perante Deus, tá bom? Perante Deus, quem aceitou Jesus agora, quem aceitou Jesus 50 anos atrás, vai para o mesmo lugar, mesma salvação, mesmo poder, mesma unção. A diferença está em nós. Tem uns que buscam mais, tem outros que buscam menos. Amém? Amém. Amados, olha só. O que eu estava dizendo? Que o propósito, a aflição do propósito, ou o propósito da aflição. Há uma aflição muito grande, em seguida vem uma bênção. A gente chama de bênção. Nem sempre é aquela bênção que a gente, como ser humano, gostaria que fosse. Então, existem bênçãos que são totalmente humanas, irmãos. Posso citar algumas? Não se ofenda. É carro, é casa, é churrasqueira, tênis de marca. Existem muitas bênçãos, são boas também, mas são meramente humanas. Elas não mudam a vida. Não muda, irmãos. Um carro não muda a vida, uma piscina não muda a vida, um tênis de marca não muda a vida. Porque você pode ter tudo isso sem Deus e não ter paz, não ter harmonia, não ter comunhão, não conseguir nem dormir. Tem gente aí, irmãos, eu conheço pessoas que têm muitos bens materiais e não dormem, tem que tomar remédio para dormir. Vive perturbado com um monte de coisa. Existem pessoas que não conseguem visitar alguém com medo do carro ser roubado, porque o carro é caro. Então a gente precisa tomar cuidado, porque as bênçãos meramente humanas são boas, quando o seu coração não está nela. Por isso que a Bíblia diz, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, irmãos, se desprenda das coisas, aí vai outra revelação de Deus. Eu já volto para a primeira, essa aqui é direta e objetiva. Se desprenda das coisas e experimente o quanto Deus vai te dar mais. Irmão, Deus não quer o meu mal. Se eu estiver preso a este copo, Ele não vai me dar outro copo. Mas se eu não estiver preso, irmãos, teve um período da minha vida que eu tinha 4 ou 5 carros. Tudo à disposição do Senhor. Van, irmãos, que eu tenho ainda, parado em frente de casa, o tempo todo na obra. Corre levar crente para Atibaia, corre levar crente para Campinas, corre levar crente para a praia, corre levar crente. O tempo todo à disposição da obra. Nunca pedi nada. Uma vez a minha esposa arriscou um dia a falar, vamos fazer uma vaquinha, trocar o pneu da van, e não deu certo. Mas eu mesmo nunca pedi nada. Nunca pedi nada. Eu aceitava ajuda para colocar um diesel quando as pessoas se moviam a ajudar. Mas eu pedi não, nunca pedi. Eu sempre falei para Deus, o Senhor me deu, eu vou fazer. O Senhor me deu, eu vou fazer. E aí, irmãos, fui acumulando. Chegou uma época que eu tinha 2 Fusca, a van, a caminhonete, um bug e ainda minha mulher tinha o carro dela. Então eu tinha 5 carros. Só para me divertir, porque carro é diversão. Você fica o dia inteiro lá tentando fazer ele funcionar, principalmente carro velho, né? Aleluia. É terapia de homem. Você faltando em conta de casar, é que você não entende a brincadeira. Aleluia. Agora o ano que vem, não perde. Ano que vem, em junho, tem de novo. Aleluia. Amados, então, a revelação. Você dá para Deus, Deus te dá mais. Você não põe o coração, Deus te dá mais ainda. Porque Deus, Ele não quer o nosso mal. Ele fala assim, essa pessoa não tem problema de ter. Pode liberar a bênção. Ela não tem problema, ela não vai pecar, ela não vai ficar triste, ela não vai perder a paz. Isso não vai incomodar ela. Não vai incomodar, né? A pessoa... Tem gente que perde a paz, irmãos, por causa de um arranhão no carro. E aí, como é que Deus vai dar outro carro? Se arranhar os dois, ele perde a paz com um, o outro vai perder a vida. Então, né, instrumento, vou pegar o instrumento. Tem gente que toca e gosta, tem ciúme do instrumento. Irmãos, eu gosto, eu estudei música, estudei bateria, depois eu comecei a aprender violão, faço até alguns acordes de violão. Irmãos, eu já dei meus violão assim que eu perdi as contas. Só que, irmãos, eu também não lembro quando eu comprei um violão. Porque Deus mandou me dar violão. Teve uma época que eu tinha uns 3 ou 4 violão bom em casa. O Everton, lá de Caraguá, me deu um Tajima, que era do Rodrigo, que foi o primeiro violão da igreja, que era caríssimo, um Tajima Dallas azul. Eu dei ele pro pedreiro, pro Gino, que toca. Tava tocando louvor, tava sem violão, querendo tocar louvor. Eu peguei o violão, que tinha reformado todinho, trocado as cordas, o captador. Dei pro Gino, o violão. Então, amados, a gente às vezes tem uma dó, né, uma dificuldade de liberar. E quando a gente entende que tudo que Deus confiou em nós é
do próprio Deus, aí Ele vai dar muito mais. Então, para quem crê, tá bom, na palavra do Senhor, sabe, essa aí é uma das revelações de hoje. Mas vamos voltar para a primeira revelação, que é a revelação da tormenta, da dificuldade, da aflição da alma. Não era nessa que eu estava? Quem lembra? Fica comigo, irmão, não dispersa não, acompanha o culto aí, não sai do culto não. Presbítero Jonathan, é assim que acontece. Presbítero Jovan, a gente entra numa luta. Se a gente não for crente, a gente perde a bênção. Por quê? Porque a gente começa a murmurar, amaldiçoar, reclamar. Daqui a pouco a gente está parando de ir na igreja. Por quê? Porque está difícil, o pastor está uma luta. Não entendeu nada. Irmãos, agora há pouco no aconselhamento eu dizia isso. E eu vou repetir agora aqui, porque Deus está. Porque eu já estava na fiação, já estava na unção já. O mundo material é um reflexo do mundo espiritual. É um reflexo, irmãos. Você quer ver tudo melhorar no mundo material? Busca o mundo espiritual. Buscai primeiro, é Bíblia, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E todas, não são algumas, vai ser acrescentado na sua vida. Deixa Deus resolver. Ainda hoje também pela tarde, ainda na mesma afiação, estou usando todas as experiências aqui, porque o esboço, irmãos, eu desliguei o celular que estava no meu esboço, porque quando eu peguei o microfone, Deus falou para mim, vou te conduzir por um caminho diferente. Eu estava lá na visita, hoje nós estávamos falando sobre isso, que quando vem a luta, em seguida vem a bênção, né, irmã Severina? A gente estava falando sobre isso. E, irmãos, eu como pastor já perdi as contas de quantas ovelhinhas que eu acompanho na luta, porque eu compro a briga. Vamos orar na madrugada, né? Quando me procura, né? Alguém me chama e fala, pastor, estou passando uma situação, vim falar com o senhor. E o que a gente faz? Olha, eu não sei ainda, vamos buscar em Deus. Deus vai falar o que a gente faz. E aí quando alguém me procura, eu compro a briga. Vamos fazer campanha, vamos orar, vamos para a madrugada, vamos fazer um jejum, dependendo do que é, né? Tem coisas que às vezes só uma oração na hora resolve. Tem coisas que a gente vai entrar na peleja, vai fazer campanha de sexta-feira. Né? Tem coisa que a gente vai para a madrugada, a gente nem vai falar para a pessoa, a gente vai para a madrugada, combater. Tem situações que é só jejum e oração, então não tem jeito de fazer mais nada, é jejum e oração. É acordar 3 horas da manhã, pôr o joelhinho no chão, clamar a Deus, acordar e fechar a boquinha, não tomar café, não tomar água, não comer uma azeitona, nada. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E aí sim, acabou a introdução. Quando entrar na aflição, irmãos, lembra disso, lembra dessa palavra de hoje. Já usa a sua boca para ajudar a passar o processo. Quando começar a luta, quando vier a notícia, o telefonema, a carta, a intimação, qualquer coisa que for muito ruim aos seus olhos, você diz assim, opa, tem alguma coisa boa vindo aí. O mundo espiritual já está conspirando contra a minha bênção, já está querendo tirar eu da posição, já está querendo fazer eu perder a bênção. O céu já decretou a minha vitória, o inimigo está derrotado. E aí eu volto para Ana. Eu já fiz o resuminho, Ana era afligida. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Imagina 2 mulheres com rivalidade. Eu nem posso trazer para a nossa cultura, apesar que a gente tem uma hipocrisia, eu não posso falar, porque a gente está transmitindo ao vivo, está gravando, depois vai para o YouTube, eu não posso falar sobre bigamia no Brasil. É proibido no Brasil. É proibido ter 2 esposas no Brasil. Então fica um pouco difícil de eu pegar 2 esposas como exemplo para a nossa cultura, porque não pode. Acontece para ele, não pode. E aí, eu nem vou falar do Catra porque ele já morreu. E aí, irmãos, o que vai acontecer? A gente vai trazer para uma rivalidade, vamos colocar um exemplo aí, 2 vizinhas. Imagina 2 vizinhas que disputam uma vaga na rua. Hoje os imóveis são todos estreitinhos, né? 5 metros, e aí o carro é um pouco grande, e aí você põe na frente da sua casa, a traseira fica na frente da casa do vizinho. Você põe na frente da casa do vizinho, a traseira fica na frente da sua casa. E aí começa uma disputa aí, e uma rivalidade. Aí uma fala, porque eu tenho 2 carros, porque você tem um carro. Aí elas falam assim, porque eu tenho 2 filhos, você não tem nenhum filho. E aí começa uma rivalidade. De repente, na aflição daquela mulher chamada Ana, ela toma uma atitude. Eu acredito, aí eu não consigo pegar um versículo aqui e direcionar você. Eu acredito, fazendo análise de texto,
fazendo exegese, fazendo estudo teológico, lendo dicionário, comentário do Velho Testamento, a gente chega numa conclusão. Eu acredito que foi o próprio Deus que moveu ela. Mas por quê? Aí eu faço uma pergunta, mas por que o Senhor moveu a Ana a te buscar? Porque ela, vou trazer para os dias de hoje, tá bom? Porque ela já tinha uma cultura de fé. Você percebe o marido oferecendo sacrifício, você percebe ela dentro de uma família religiosa, então ela já tinha uma cultura de fé. Ela já tinha uma base. Irmãos, é importante congregar. Por isso que lá na frente Paulo vai dizer: não deixe de congregar como é costume de alguns. Irmãos, não despreze aquilo que foi o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo que fundou, é a igreja. Eu já vi gente falando: não precisa de igreja. Como não precisa de igreja, irmãos? Como não precisa de igreja se a igreja é a única organização que hoje revela a bondade de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus? Aleluia! É através da igreja, ainda que esta igreja não esteja no templo, esteja na casa, na garagem, em qualquer outro lugar, numa praça pública, mas é a igreja do Senhor, aonde tem a promessa que as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Então não despreze, irmãos, a instituição que o próprio Deus deixou blindada. Aleluia! E aí eu vejo o Espírito de Deus pela minha fé, e não pela exegese bíblica, pela minha fé, eu vejo o Espírito Santo de Deus conduzindo Ana. Eu vejo o próprio Deus conduzindo Ana a um sacrifício. Ela vai para o templo, ela vai para a igreja, trazendo para os dias de hoje, ela vai para o templo. Ela se coloca diante do líder, do pastor, que na época era o sacerdote. Ela se coloca diante. E, irmãos, é profundo. Deixa eu olhar a minha hora aqui para ver se eu posso entrar ou não. Porque é tremendo se você for entrar na vida de Eli e falar que tipo de líder religioso era ele, a gente vai ficar decepcionado. Vai dizer: como assim um homem desse estava na frente da obra? E acontece, irmãos, Deus deixa, vai dando corda, depois eles dão um nó com a corda lá. Depois eles se amarram com a própria corda. Né? Mas Deus dá corda, deixa eles. Tem um monte de líder aí fazendo o que Eli fazia. Pegando os filhos e torrando aí a liberdade que Deus deu para ele de administrar a obra do Senhor. Mas amém, eles vão dar conta lá naquele grande dia. Voltando para cá. Eu às vezes faço uma citaçãozinha assim, irmãos, porque a gente se depara como pastor com tanta gente machucada, com pastores, com tanta gente machucada, irmãos, com mercenários, com comerciantes de fé, com empresários de igreja, que a gente, se não der essa pinceladinha aí, a gente fica mal depois. A gente fala: eu podia ter falado, alertado o povo, não falei nada, né? E agora? Podia ter aberto o olho do povo, né? E agora? Vou ter que dar conta para Jesus. Tive a oportunidade e não usei a oportunidade que Deus me deu. Então, de vez em quando eu dou uma fala assim, mas é com todo respeito, porque existe muito homem de Deus aí chamado, né? Eu lembrei de Elias, quando ele se esconde e fala: eu estou sozinho. Aí Deus fala para ele: não, tem mais 7.000 aí, igual você, que não se corrompeu. Aleluia. Então tem muito homem de Deus aí fazendo a obra do Senhor, né? No meio de um monte de picareta tem um monte de homem de Deus. Aleluia. E aí a Ana está lá numa situação dessa, passando afronta, humilhação, aflição de alma, que ela fala com a própria boca isso. E ela pega, e foi onde nós lemos, ela no templo, na casa do Senhor, junto com a liderança, com o pastor dela lá, com o sacerdote, ela pega e faz uma oração. E nessa oração ela faz um compromisso que a Bíblia chama de voto. E a Bíblia me diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. E a gente tem dificuldade de fazer um voto para dar, às vezes, uma oferta. Eu não gosto muito de falar de oferta, mas vou usar de exemplo porque é o que mais pega hoje as igrejas. As igrejas, porque eu já falei aqui, as pessoas têm uma dor, irmãos, quando está no mundo, senta para tomar uma cerveja num bar, gasta quanto? Estou desatualizado. Quanto custa uma cerveja hoje? Depende. Ninguém sabe? Ninguém aqui? Depende da cerveja. Depende da cerveja. Tem uma comerciante ali. Fala mais barata aí para mim. Tem a local que é R$7. R$7. A garrafa de cerveja. Ai, 600. 600 ml. É. Olha, 1 litro de leite é 5, o povo acha caro. É verdade. 1 litro de leite é R$5. Aqui no mercado próximo, local aqui. O povo acha caro, 1 litro de leite, vai alimentar uma criança. Uma cerveja é um pouquinho mais de meio litro, 600 ml, custa 7.
E é uma cerveja que eu nunca nem ouvi falar, porque faz muito tempo que eu parei de beber, aí eu não conheço essa marca. Mas, irmãos, olha só que interessante. Quem é que senta num bar para tomar uma cerveja? Raríssimo. Sentou lá, vai sair mais de 2. Porque da segunda para frente é a tal da saideira, na minha época. Saideira de saideira de saideira, vai 5, 6 cervejas. Sim ou não? Sim. Amados, quando chega na hora de dar uma oferta, a gente procura R$2. A gente mete a mão no bolso assim e procura no meio de 20, de 10, de 5, R$2. E dependendo de quem ministra a oferta, a gente nem dá, nem põe a mão no bolso. A gente fala assim, por que ele está ministrando a oferta? Por que ele está ministrando a oferta? O que aconteceu que ele está ministrando a oferta? O que aconteceu? Ah, não vou ofertar não. Como se fosse para promover alguma coisa na vida de quem ministrou a oferta. Só está obedecendo o pastor dele, porque está sendo treinado. Aleluia. Fica nervoso, depois aqui pede perdão, nem precisa, porque é normal. Qualquer um que vem aqui pelas primeiras vezes vai ficar nervoso. Mas a gente tranca o coração. Só que quando a gente está lá no mundo, não tem coração trancado. Não tem coração trancado. A gente bate no balcão e fala assim, você é meu amigo, deixa que eu pago. Aleluia. Aleluia. E aí agora, voltando aqui para Ana, aí agora a gente vê Ana chegar diante do Senhor, na casa do Senhor e fazer um voto. E ela não fala assim, ó, eu vou dar o valor da minha causa, que eu já vi voto assim, como pastor, eu já tive experiência assim, alguém chegar e falar, pastor, estou com um processo lá na justiça, esperando não sei quantos anos, ó, eu vou dar 15% da minha causa. Se sair a minha casa, quanto que é a sua casa, irmão? É R$3.000. Dá 15%, é o glória, né? R$10.000, eu vou dar 10 de dízimo e mais 10 de oferta alçada ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! E Deus ainda honra a sua fé e dá a causa na sua mão. E a sua oferta alçada vira obra do Senhor. Mas Ana foi lá e falou, olha, se o Senhor me der um filho, varão, homem, eu vou dar ele para o Senhor. Aleluia. Irmãs, vou para as irmãs. Os irmãos fiquem em oração aí para as irmãs não me odiar. Vou para as irmãs. Irmãs que são mães. Dar o filho para o Senhor, naquela época de Ana, não era levar ele para a igreja e convencer ele de que a igreja é a casa do Senhor, a casa do papai do céu, para ele respeitar as tias da escolinha que vão ensinar a Bíblia, para eles não entrar de boné, de capuz na igreja, porque o lugar é sagrado, para eles não brincar no altar, porque é o lugar do sacrifício. Não é isso não, irmãos. Irmãs, dar o filho para o Senhor era levar ele e entregar ele lá. E deixar ele lá junto com o pastor, lá com o sacerdote, para ele ser criado lá. E a partir dali, ele vai só servir ao Senhor. Pensaram? As irmãs pensaram aí comigo? Obrigado, irmãos. Nenhuma irmã ficou de cara feia. Ficou todo mundo atento. Aleluia, Deus. Amados, agora a Ana vai lá e faz. Eu parei aqui, né? Olha só. E votou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos. Ela reconhece que Deus é Deus de batalha. Aleluia. Quando ela chama de Senhor dos Exércitos, ela está dizendo assim, olha, eu estou numa batalha tremenda. Glória a Deus. Eu estou Aleluia. passando um estreito para trazer nos dias de hoje. Oh, aleluia, estou sentindo, irmãos, que a gente entrou aqui com batalhas travadas. Mas o Senhor dos Exércitos, nesta noite, está entrando nesta causa. Aleluia! Ela diz, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Agora ela diz assim, olha, se por bondade, ela está dizendo, eu nem mereço, mas a sua bondade, se por bondade o Senhor puder dar uma olhadinha na minha causa. Irmãos, fala aí para Jesus hoje, fala, Jesus, dá uma olhadinha aí na minha causa, dá uma olhada aí como é que está o meu processo, dá uma olhada aí como é que estão os planos. Se o Senhor pudesse atentar, ela diz, olha, se atentares para a aflição da tua serva. E aí, ó, o que ela diz? Serva. Quando ela fecha
essa frase, se o Senhor atentasse para o meu problema, ela diz assim, da tua serva, ela está dizendo assim, olha, se você olhar para aquilo que eu tenho de dificuldade, eu continuo te servindo. Aleluia. Glória a Deus. Mas se não olhar, eu já estou te servindo. Eu já sou serva. Glória a Deus. Irmãos, tem outra coisa que a gente precisa entender. Prevalece a vontade de Deus. A gente ora, irmãos, e a gente não quer que algo que a gente não entenda aconteça. Mas Deus entende e sabe todas as coisas. Então é assim, a gente quer, por exemplo, que Deus cura. E a gente fala, eu vou lembrar aqui do irmão que eu passei e cumprimentei ele agora há pouco. O evangelista Wilson. Aí todos nós, quando a gente vê um homem pregando, ministrando a palavra e deficiente visual, a gente pensa que Deus curou o cego de Jericó. Não é a primeira coisa que passa na cabeça do crente? O crente conhece a Bíblia e já relaciona. Ele fala, peraí, Deus curou o cego de Jericó, Deus curou o cego de Bartimeu. E a gente começa a pensar, por que Deus não curou ainda o evangelista Wilson? E aí Deus pega e ouve o nosso, né? Jesus fazia isso, né? Ele via os fariseus arrazoando no coração alguns pensamentos. E aí Jesus dizia, por que pensares assim, né? Sou eu, Deus, que vim para isso, aquilo e aquilo outro. O que Deus fez no dia do evangelista Wilson? Deus vê o nosso pensamento e já revela para ele. E aí ele fala, tem gente aqui pensando, por que Deus não me cura? E ele responde, porque, irmão, se eu tiver os olhos, eu posso voltar para a vida que eu tinha antes. Eu só fui me firmar mesmo quando eu perdi os meus olhos. Vivia lá na igreja, no mundo, na igreja, no mundo, na igreja, no mundo, fazendo coisa errada. O dia que eu tive esse problema, que tive a misericórdia do Senhor me alcançou, fez com que eu me firmasse no Senhor, porque eu perdi os olhos. Porque eu me tornei um deficiente visual. E agora eu não quero correr o risco de voltar para lá. E aí eu me lembrei numa casa de recuperação que eu ia com o meu pastor Emílio Carlos Cútulo, hoje pastor presidente lá em Salto de Itu, Brasil para Cristo. Ele era presidente de uma casa de recuperação e tinha um menino deficiente de cadeira de rodas lá. Deficiente físico, cadeira de rodas. O menino tinha perdido as pernas num acidente, fugindo da polícia lá, sei lá, no meio do crime. E aí o menino se converteu, foi para a casa de recuperação, se livrou das drogas, virou obreiro, começou a ajudar. E aí os irmãos lá da casa de recuperação falou assim, na época o Julião ainda estava lá, o presbítero Julião, falou assim, vamos fazer um trabalho, a gente vende no Farol, a gente ajuda, comprar uma prótese para o irmão voltar a andar. Porque a parte da perna de baixo, a gente põe prótese, ele faz fisioterapia, volta a andar. E aí todo mundo se alegrou, falou com o pastor Emílio comentou comigo, com o Uriel, com alguns irmãos que ajudavam ali. E aí foram dar notícia para ele, pegaram um culto, aqueles templos de Abneliel de bambu, sapé, no meio da casa de recuperação, lá em Nazaré Paulista. Começa o culto, eles chamam o irmão e falam, a gente tem uma notícia boa. Nós vamos comprar as suas pernas, prótese das suas pernas, já fizemos um orçamento, nós vamos fazer trabalho nos Farol para te dar as pernas. O irmão fica bravo, vocês estão loucos, sai empurrando a cadeira, vai para fora, começa a chorar. Aí os irmãos, o que a gente fez, meu Deus do céu? E agora, vamos lá. Aí vai lá conversar com ele, abraça ele, o irmão, me perdoa, a gente não queria te ofender. O que foi, meu irmão? Ele disse assim, você tá louco, rapaz? Eu só consegui vir para a presença do Senhor quando perdi as pernas. Aleluia, Vocês pôr perna em mim, eu vou para a biqueira. Deixa eu sem perna, pelo amor de Deus. Então, amados, nem tudo que para nós parece que é bom, realmente é bom. Aí a gente quer que Deus cura, mas Deus sabe o propósito de não curar. Porque, irmãos, você pode estar doente durante muitos anos e bem. Sim ou não? Sim. Você não conhece ninguém que tem uma doença crônica já há anos e vive bem, está na presença do Senhor, está na obra. Sim ou não? Sim. Ana agora, ela se coloca como serva. E ela fala assim, olha, se de mim lembrares, porque ela sentia, aí eu vou falar com um bocado de crente aqui que Deus está me revelando. Ela se sentia esquecida. E aí Deus manda falar, ele não esqueceu de você. E aí você pensa, mas faz tanto tempo que Deus não fala comigo diretamente. E aí Deus fala assim, no tempo certo eu me revelo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. No tempo certo eu me revelo e falo. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus manda eu falar ainda mais. Se eu falar agora, você me atrapalha. Se eu falar agora o que eu estou fazendo,
você vai atrapalhar os meus planos. Aleluia, Deus. E a gente se alegra tanto com o que Deus está fazendo na nossa vida, que a gente vai falar para os outros vai desejar o mal, vai ter uma força contrária, vai ter um sentimento negativo chamado inveja, e aí atrapalhou tudo. Então, continua aí. Daqui a pouco Deus vai se revelar, e aí você vai dizer, Deus lembrou de mim, aleluia. Mas Ele não esqueceu, é força de expressão. Aí ela fala, se te lembrares da tua serva, de novo ela diz, olha, eu te sirvo. Eu estou aqui, eu estou te adorando, eu estou aqui. Eu estou aflita, eu estou chorando, eu estou machucada, mas eu estou aqui no templo. Eu estou aqui na casa do Senhor. Eu estou aqui, eu sou tua serva. Aleluia. Que bom que você veio hoje. Aqui é o lugar de receber a bênção. Quero ir para o corpo final, para a parte onde a gente vai chegar na conclusão. Mas a tua serva, depois que ele fala, se não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, aí ela diz, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Irmãos, essa passagem mexe muito comigo, bastante. Por quê? Eu vou contar de mim um pedacinho de algo que aconteceu antes da mamãe falecer. Para ser mais exato, um dia antes. Na segunda-feira, eu parei na casa da minha mãe, nós sentamos para conversar, e ela me contou algo que ela nunca tinha me contado. Eu já era pastor, adulto, com casado, com filho, tudo. Ela me disse o seguinte, ontem eu lembrei disso, quando eu sentei aqui na mesa com a professora e o marido dela, e a gente começou a conversar sobre o nome, meu nome, e o nome dela diferente. E aí eu lembrei e falei para ela, falei assim, a minha mãe, ela teve um filho antes de mim, Roginaldo, e com um aninho, ele foi internado bem, rindo, brincando, conversando com bronquite. E 3 dias ela foi proibida de visitar, e em menos de uma semana ele morreu. E ela ficou, como toda mãe, na perca de um filho, arrasada. Depois de um período, ela começou a pedir outro filho para Deus. E ela fez um voto que ela nunca tinha me contado. E ela me contou isso na segunda-feira, e na terça-feira Deus chamou ela. Na segunda-feira ela me contou e disse, eu fiz um voto com Deus. Eu tinha sido ministrada, o pastor, ela falou o nome do pastor, falou quando ele pregou a palavra de Ana, e ela, inspirada nessa palavra, ela disse, Deus, o Senhor deixa eu criar, porque o Senhor não deixou eu criar o Roginaldo. Um aninho o Senhor levou ele. Então o Senhor deixa eu criar, depois que tiver criado, aí o Senhor toma para o Senhor. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Ou o Senhor leva para a obra, ou o Senhor faz o que o Senhor quiser com ele, mas deixa eu criar. E aí veio eu, Roginaldo. E aí essa parte toca muito comigo, porque minha mãe só me contou isso um dia antes de morrer. E eu já tinha dado meu testemunho muitas vezes acerca de tudo que o inimigo tentou fazer para me tirar da presença do Senhor, e eu não sabia dessa parte da história, que eu tinha sido um voto da minha mãe com Deus. E aqui Ana faz um voto. Irmãos, olha como é forte fazer voto com Deus. Olha como é forte, porque minha mãe me criou. Depois que eu fiquei dono do meu nariz, eu pensava que era, foi depois que eu fui pro exército, né, minha fase passou de maior, naquela época tinha esse respeito, você vai até passar de maior, você está debaixo do meu teto, tem que respeitar minhas regras. Era assim, né, o povo mais antigo, né, Natal? Era assim. Aí passou de maior, agora você se vira. Se quiser continuar morando aqui, tem que continuar respeitando, mas você já é de maior, você pode seguir seu rumo. E eu segui meu rumo, eu fui primeiro para o exército, servi lá em Caçapava. Quando eu voltei do exército, eu tentei ir embora para outros cantos, não deu certo. E comecei a ter algumas dificuldades, me envolvi com droga, com um monte de baboseira. E aí Deus vai e me chama. Pronto, estou na obra até hoje. Deus me chamou e eu estou na obra até hoje. Fazem 24 anos que eu voltei para Jesus. Amados, quando Ana, é tudo que eu já falei aqui na introdução. Você tem um carro e dá para o Senhor, quando você tem uma casa e fica à disposição do Senhor, quando você tem dons e você usa para o Senhor, quando você tem dinheiro e você dá para o Senhor sempre vai te dar mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque você passa a ser instrumento de Deus e Deus quer te usar. Aliás, irmãos, falar uma coisa para vocês, está em falta. No meu tempo, início de chamado pastoral, você conversava com jovens e adolescentes e perguntava o que você quer ser. Eles diziam assim, eu quero ser pregador da palavra. Outro dizia, eu quero ser missionário. Outro dizia, eu quero ser pastor. Hoje, irmãos, mas nem adulto quer mais ser obreiro, não
não quer compromisso, não quer entregar para Deus a sua vida, o seu tempo, os seus dons, a sua vontade, o seu desejo, não está mais na obra, não está mais na palavra, a chama não queima mais para ver o milagre acontecer. É raro, irmão Lázaro, que já está na glória me esperando, já ministrava num louvor dizendo: ninguém quer pagar preço para ninguém mais. Ninguém quer pagar preço para ninguém. Ninguém mais quer ver a chama acontecer, não. É muito pelo contrário. Se acontecer, fica. Por que quando ele prega acontece? Deus. Irmãos. Hoje está difícil. Então, vai aí mais uma revelação de Deus aqui. Fresquinha que Deus está mandando. Deus está procurando gente para se colocar à disposição dele. Irmãos, não tem coisa melhor. Quanto mais você se coloca à disposição do Senhor, mais o Senhor te abençoa para te usar. Porque como é que Deus vai ficar te usando sem estar abençoado, irmãos? Triste, resmungando pelos cantos. Não tem um carro para andar, não tem um salário para receber, não tem um dinheiro para não tem um sapato para pôr no pé. E aí vai lá e Deus vai te usar sempre com o coração abatido. Para, irmãos. Deus quer te usar cheio de alegria, dizendo: olha, eu estou aqui servindo porque Deus é bênção na minha vida, porque Deus me abençoa, porque Deus cuida de mim, porque Deus cuida da minha família, por isso que eu estou aqui, aleluia. A gente não contamina mais ninguém, irmãos. As pessoas não querem mais dizer: não, vou ser igual o pastor, vou começar a me dedicar. Eu quero ser igual o presbítero, vou começar a chegar junto, vou começar a pôr a mão na... Ninguém mais faz isso, eles ficam de longe olhando e criticando. Por que fez? Irmãos, e quando você critica, quem faz está sendo abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Então começa a fazer também. Outro assunto também na visita que surgiu foi a Dina. A Dina é exemplo, irmãos, de garra, de força, de dedicação, de compromisso com Deus. Né, irmã? Falamos sobre isso, falei a Dina, irmãos, eu sou pastor da igreja e a Dina me inspira. Mas você fala: então ela é mais que o pastor? Irmãos, ela é mais que o pastor. A última saiu ontem aqui, todo mundo já estava em casa dormindo, ela estava aqui trabalhando e não estava bem, saúde afetada, pressão. E estava aqui trabalhando. E a gente falou: Dina, vai embora, deixa que eu arrumo. Não, vamos adiantar, vamos arrumar, vamos fazer. Amanhã tem culto, amanhã é domingo, todo mundo está ocupado. Vamos deixar hoje pronto. Mas nem é por ontem, não, irmãos. É pelo que eu acompanho da Dina. A Dina é uma mulher de garra, de atitude. Irmãos, com licença, Dina, me permita. A Dina, irmãos, ela está numa situação difícil, de repente vem uma notícia que não é para ajudar. Talvez na minha vida ia me abater. Qual é a notícia? O seu filho Vitor está com um problemão na saúde dos olhos. E ela podia se abater, ficar choramingando nos cantos, dizer: agora é mais essa, já é tanta coisa, mais essa. Não, ela arregaça as mangas e diz assim: vamos para cima, vamos fazer vaquinha, vamos trabalhar, vamos fazer campanha, vamos orar, vamos para o hospital, vamos falar com o médico, vamos dizer que a gente acredita em milagre, vamos fazer cirurgia, vamos fazer tratamento, vamos lá, aleluia. É inspiração. Obrigado, Dina, pela sua vida. Obrigado, Deus, pela vida da Dina. Quantas vezes, não só eu, viu? Algumas pessoas, é que a gente demora para falar. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu estava com minha esposa, eu comecei a elogiar ela. Onde eu falei aqui, ela falou assim: parece até que eu vou morrer. Porque eu comecei a falar: obrigado por você estar comigo, obrigado porque você está aqui do meu lado. Parece que eu vou morrer. Eu falei: por isso que eu estou falando, porque a gente vai morrer qualquer hora dessas aí. E aí eu vou lá falar: você está morta, não adianta. Então eu vou falar em vida. Que bom que você está do meu lado, que prazer de ter você do meu lado, que alegria você estar comigo. E depois que eu morrer, não adianta, irmão. Chegar lá no caixão, está morta. Eu gostava tanto quando você estava do meu lado, mas ela nem sabia disso. Agora ela sabe que eu gosto da companhia dela. Ela sabe que eu gosto dela agarrada em mim. Que a frase foi uma brincadeira, mas é por causa de que eu ando de moto. Aí eu falei assim: vamos comigo? Ela falou: vamos. Eu falei: que delícia, vai agarrada em mim, de moto, né? Tem que agarrar, senão cai. Aleluia. Então, amados, a gente precisa fazer isso que eu fiz agora, com as pessoas que nós amamos. Você precisa olhar para o seu filho e dizer: você é bênção na minha vida, você é uma alegria na minha vida, para o marido, para a esposa, para o pastor, para o irmão. Precisa, irmãos. A gente precisa se desprender para voltar a viver os milagres, para voltar a viver, irmãos, o sobrenatural de Deus. Porque eu digo voltar a viver, porque eu venho dessa época, irmãos, de que a gente entrava na igreja para ver milagre.
que eu fazia, irmãos? Eu, o presbítero Ademir, pastor Edson Silva, tinha mais uns dois que eu não vou lembrar o nome agora, o Heleno. A gente convidava um pregador, ia para o monte orar para Deus usar ele. Ele nem sabia, a gente ia lá pagar preço por ele. Chegava lá e clamava, chorava, dizia: Deus usa o pregador, Senhor, tremendamente na sua mão. Deus usa ele nos dons, Deus revela para ele, Deus dá poder para ele curar enfermo. Deus marca este culto na nossa história. Teve um dia, irmãos, a gente fez uma semana de oração, o pregador chegou lá, o céu se abriu, Deus fez milagres, gente se converteu, tudo. Quando acabou, a gente foi conversar com ele, a gente que convidou ele, a equipe, o grupo, né, daquele departamento, era por departamento. E aí ele falou assim: gente, eu não sei o que aconteceu hoje, Deus nunca me usou desse jeito. E aí um olhou para o outro e falou: a gente sabe o que aconteceu, aleluia, glória a Deus. Mas hoje, irmão, sequer a gente consegue vir mais cedo para orar. Para orar e dizer: Deus, abençoa esse culto, tira o impedimento, abençoa, Deus, derrama da tua unção. A gente quer receber, mas pedir para Deus, a gente nem pede mais. Mas Ana pediu, Ana se colocou lá, e Ana não estava de boa, Ana estava numa aflição de alma, estou encerrando, irmãos. Acorda aí, irmãos. Mas a tua serva deres um varão, darei ele para o Senhor. E ele vai ser diferenciado. Quando diz aqui não passará navalha na sua cabeça, está dizendo assim: ele vai ser diferente. Ele vai ser igual esses meninos aí que a gente cria de qualquer jeito. Não, ele vai ser criado nos teus caminhos, nos teus propósitos. Lembrei da missionária, a pastora Isa. A Isa, uma vez nós estávamos na casa dela, e a gente estava em oração, de repente ela começou a falar em mistério, chorar, e eu cheguei perto dela, pastor, preocupado, disse: o que foi, irmã? Ela falou: Deus acabou de falar comigo. Eu falei: ô glória, que bênção. Ela falou: pastor, muito forte, Deus falou assim: você acha que é fácil ser mãe de um pastor? E ela com 2 filhos. Aí eu falei: meu Deus, olha, Deus falar para uma mãe, você acha que é fácil ser mãe de um pastor? O que ele está dizendo? A responsabilidade é sua como mãe de criar um menino para ser um pastor. Forte, né? Mas olha quanto Deus confia em você, mãe. Olha quanto Deus confia em você, pai. Sabe quando a gente vai apresentar uma criança, irmãos? Não sei, eu aprendi, biblicamente, eu faço os pais se comprometerem. Porque, irmãos, não é brincadeira apresentar nada para Deus. Irmãos, coisas que não têm vida. Taça foi usado fora dos caminhos do Senhor, numa época lá, que um rei tomou as taças do templo e foi tomar vinho e usar lá. Deus se revelou e disse: olha, não pode fazer isso não. E foi terrível para aquele rei. A gente vai ficar brincando com as coisas de Deus, irmão. A gente apresenta um microfone para Deus, a gente não leva o microfone para fazer um aniversário. Aí a gente vai apresentar uma criança de qualquer jeito. Aí quando vem apresentar a criança, eu como pastor faço a pessoa se comprometer e digo: ó, você vai criar. Você promete criar nos caminhos do Senhor? Você está apresentando para Deus para quê? Para levar para a benzedeira depois? Para levar para outro caminho depois? Não, então não apresenta para Deus. Vai lá, leva lá. Você é livre, faça o que você quiser. Sem comprometimento com Deus. Se você se comprometer com Deus, está comprometido. Não volte atrás. Não volte atrás. Pastor, mas não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Ninguém nunca prometeu facilidade. O próprio Deus. No mundo tereis aflições. Passe as aflições e faça como Ana. Se você não estiver aguentando mais, faz voto com Deus, porque tem propósito. Deus tem propósito. Irmão, se Ana não tivesse afligido, já estou indo para o encerramento, presta atenção, na conclusão. Se Ana não tivesse sido afligida como foi, ela ia dar o filho para Deus? Se de boa não acontecesse nada, Deus desse o filho para ela ia dar para Deus? Não. Ela ia dizer assim: de uma forma comum, como toda mulher, eu sou mãe de um menino, vou criar ele aqui comigo, vai ser meu xodó, vou ensinar ele a dar estingada nos pardal, vou ensinar ele a jogar bola, eu já vi mãe até pôr pipa no alto para menino. Tá tranquilo, tá tudo bem, é um curso natural. Agora eu não tenho, não posso e não existe nada que faça. Eu vou ter que fazer um voto com Deus. Qual é o voto? Se o Senhor me der. É tão difícil de eu acreditar que o Senhor vai me dar. Se o Senhor me der, eu te dou ele. É forte, irmãos. O que Deus me revelou aqui é muito forte, irmãos. O que Deus está falando, irmãos, é que quando você, eu e você, vou mudar aqui. Quando eu, talvez nem você, só eu,
tô de boa, raramente eu me comprometo com Deus. Porque quando eu tô de boa mesmo, eu quero fazer churrasco. Quando eu tô de boa mesmo, eu não quero fazer culto. Quando eu tô de boa, eu quero fazer churrasco. Quando eu tô de boa, com carro, gasolina e um dinheirinho, eu quero ir pra praia. Eu não quero ir pra igreja. Quando eu tô de boa mesmo, eu quero trocar a televisão. Quando eu tô de boa mesmo, eu quero relaxar, eu trabalhei tanto, eu mereço. Eu quero num domingo pegar o controle, pôr os pés para cima e assistir os programas que eu não sei quais são de domingo na televisão. Eu vou fazer o que na igreja? Estou cansado, eu mereço descansar. Mas quando Deus permite a aflição na minha vida, irmãos, aí eu quero ir para a igreja, aí eu quero acordar na madrugada, aí eu quero dar o meu carro para a obra, aí eu quero dar uma oferta especial para Deus entrar na minha causa, aí eu quero dar minha filha para a obra. Aleluia, Deus. Xaralabassuriandecai. Irmãos, infelizmente, podia ser ao contrário, a gente podia, por estar bem, ter tanta gratidão a Deus, de poder falar assim, não, eu estou tão bem que eu quero chegar mais cedo na igreja e colocar o som lá, um louvor alto e já começar a louvar a Deus uma hora antes de começar o culto. Eu quero já estar louvando. Quando começar o culto, eu já quero estar no óleo, na unção, aleluia. Quando a gente está bem, irmãos, é para a gente andar na rua falando, Jesus te ama, viu, varão? Jesus te ama, viu? Jesus te ama, Jesus tem uma bênção para você, aleluia, Jesus tem uma bênção para você. Mas não, irmãos, a gente anda na rua, quando a gente está bem, a gente estufa o peito. Estou bem. Alguém olha para você lá. Difícil dar paz ao Senhor, quando a gente está bem mesmo. Se o irmão cruza com nós, a gente fala, a paz. Eu tenho que me converter. Quem vai é Jesus? Amados, que nós possamos nesta noite entender que a aflição, a luta, a dificuldade nos conduz para aquilo que é melhor para nós. A presença de Deus. É a luta que está, irmãos, infelizmente, é a luta que está nos levando para perto de Jesus. A bênção não está mais levando a gente para perto de Jesus, a bênção está tirando a gente de perto de Jesus. Jesus começa a abençoar a gente, um carro mais novo, um salário melhor, a gente começa a deixar Jesus de lado para satisfazer nossa carne. Então, irmãos, infelizmente vivemos em tempo que o que está nos aproximando de Deus é a luta, mas eu não gostaria que fosse assim. Eu estou pregando o que Deus mandou eu pregar. Você pode mudar isso na sua história. Você pode mudar isso na sua história. Você pode começar, irmãos, a multiplicar suas bênçãos. Quando você for abençoado, chegar mais perto de Deus. Quando for abençoado, chegar mais. Cada vez. Isso é um coração grato que vai te mover. Se você tiver gratidão mesmo com aquilo que Deus, reconhecer que foi Deus na sua vida, cada vez que você se sentir abençoado, você fazer um voto assim, vou dar para Deus. Não precisa ser o seu filho, sua filha. Vou dar mais um tempo para Deus. Eu estou dando pouco tempo. Eu estou fazendo um devocional de 10 minutos. Eu vou fazer de 15. Eu estou orando 5 minutos. Vou orar 10. Eu estou fazendo só um jejum por mês. Eu vou fazer 2. Mas por quê? Porque Deus me abençoou. Aleluia. E aí Deus vai te abençoar mais ainda. Aí você vai falar, glória. Agora eu só ia uma vez por semana na igreja. Agora eu vou 2. Glória. Agora eu vou 3. Glória. Deus está me abençoando mais. Deus está me abençoando mais. Agora eu vou começar a chegar mais cedo, porque eu já estou indo 3 vezes por semana, terça, quinta e domingo. Agora eu vou começar a chegar mais cedo. Aleluia! Agora Deus está me abençoando mais. Agora eu vou começar a participar dos trabalhos. Vou na casa de paz, vou na visita. Eu vou lá fazer a campanha. Aleluia! Glória a Deus! Pensa, irmãos. Quem quer? Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Quem quer dar Samuel para Deus? Todo mundo quer o Samuel. Quem quer dar o Samuel para Deus? Deus, aleluia! Irmãos, eu vou encerrar aqui. O que aconteceu? Eu não vou conseguir ir para frente aqui, porque senão a gente vai emendar aqui em outra pregação sobre o que Samuel foi na mão de Deus. Só uma curiosidade. Está aqui no meu celular, mas eu vou lembrar de cabeça aqui. Samuel já começou a ser usado por Deus para tratar com o próprio sacerdote, ainda criança. Deus já tratava tete a tete com Samuel. Olha o propósito de Deus com Ana. Deus levantou alguém através da vida de Ana, do voto, da aflição de Ana, alguém para mudar a história do povo de Deus. Você vê aí pastores relevantes que mudam a história de um povo, de uma cidade.
né? Deus dá na mão dele um ministério e vira história o ministério, né? Deus e amor, o Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, né? Renascer. Você vê aí pastores que são chamados e você não entende, mas vai ver a história. Deus tem um propósito. Na aflição de Ana, Deus muda a história de uma nação. Samuel de criança já ouvia. Samuel, ele corria lá no sacerdote. O Senhor me chamou? Não. Samuel, ele corria lá. O Senhor me chamou? Não. Aí o sacerdote, o pastor dele, entendeu que o negócio era espiritual. Disse para ele assim, quando você ouvir, fala, eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. Criança, Samuel já ouvia Deus falar com ele. Samuel foi juiz. Samuel foi líder do exército de Israel, ganhou guerra. E depois foi juiz, julgou o povo. E depois Samuel ungiu o rei mais reconhecido de Israel até os dias de hoje, o rei Davi. Aleluia. E aí fica com outra pregação, todas essas coisas que Deus fez através da vida de Samuel. Mas como isso aconteceu, eu e você sabe, com a dor, a aflição e a luta de uma mulher chamada Ana. A sua dor, a sua aflição e a sua luta pode mudar a história desse país. Pode ser um propósito de Deus para mudar a história desse país. Vamos colocar em pé, glória a Deus, obrigado. Se alguém aí no Facebook depois, ou no YouTube, gostou da pregação, dá um joinha, compartilha. Se você entrar lá, ativa o sininho lá para você ver quando a gente subir alguma pregação. Segue lá, né? A gente segue tanta gente, a gente nem conhece, né? Segue lá, Graça em Cristo Oficial, tá bom? Nas redes sociais. Deus abençoe. Grandioso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, a Deus, por esta palavra de direcionamento, onde o Senhor nos lembra que a aflição nos leva para perto de Ti, mas não precisa ser assim, que as bênçãos também podem nos levar para perto de Ti, Senhor.